Muito bom dia para você, Pedro Doria. Bom dia, Milton Jung, tudo bem? Tudo ótimo. Pedro, me explica aqui essa ideia do governo Trump em relação ao 5G. Pois é, Milton Jung. São dessas coisas que a gente acha que nunca vão ser notícia na história, porque são fatos absolutamente inconcebíveis. Mas o governo Trump, imagine só, um governo americano, tem um plano de fazer a grande estatal do 5G. Uma estatal? Uma estatal, sabe? Petrobras, Eletrobras, essas coisas que... É a 5G Brás. A 5G... O S, não sei como é que chamaria. Pois é. Lá não dá, lá nem combina. Lá não combina muito. Não combina muito, principalmente com a cultura americana, mas enfim. Muito menos com a cultura americana. O site Axios, que é uma das principais fontes de informação a respeito de governo nos Estados Unidos, eles deram esse furo no domingo. Eles descobriram, eles tiveram acesso a um deck de slides de PowerPoint interno da Casa Branca. Um projeto, sempre o PowerPoint. Sempre um PowerPoint. Não é um memorando, não é uma... Os documentos, que nem os documentos do Pentágono dos anos 60. Não. É um deck de PowerPoint mesmo. E nesse deck, a turma de segurança nacional do Trump recomenda ao presidente da República que o governo americano invista numa rede estatal 5G que cobriria em 3 anos todo o país. Isso é um projeto ousado pra caramba, até porque, Milton, se você pega todas as teles americanas juntas, elas planejam gastar nos próximos anos 275 bilhões de dólares para implementar uma rede 5G de telefonia celular. Então, imagina o governo fazendo tudo isso sozinho. Não só seria muito mais caro por conta da questão mesmo de não ter concorrência e tal, como seria muito mais caro porque o projeto ambicioso é fazer com equipamento americano. A história vazou, democratas, republicanos, todo mundo é contra você criar uma grande estatal assim. Mas olha, vale a pena a gente parar para pensar um pouco no argumento da Casa Branca, porque ele não é tão maluco. E aqui não vai uma defesa da criação de uma estatal, não. Mas o que eles observam ser um problema faz sentido. A questão é a seguinte: silenciosamente, sem que a gente tenha percebido ao longo das últimas décadas, a construção de hardware, a produção de hardware começou lentamente a ser dominada pela China, por empresas chinesas, em geral com uma quantidade imensa de capital do governo, né, capital estatal. Aí você se virar. Eu sei disso, o iPhone é feito na China, tudo é feito na China. Só que é um pouco mais do que isso. Quando você vai para equipamento pesado de rede, que é o que você usa para você instalar uma infraestrutura de telefonia celular, por exemplo, a gente está falando de roteadores, a gente está falando de transmissores, de cabos, de antenas, tudo mais. Não existem mais empresas americanas que desenham esse tipo de equipamento. As principais empresas norte-americanas que faziam isso, a Nortel e a Lucent, quebraram. Então hoje, não é só que as máquinas são fabricadas na China, não. Elas são desenhadas na China, elas são pensadas na China, elas são construídas na China. Então se você monta uma rede 5G, por exemplo, você vai ter que fazer essa rede com equipamento chinês, 100% chinês. E as agências de inteligência no mundo inteiro têm certeza de que quando os chineses fazem esse tipo de equipamento, eles botam o que a turma de tecnologia chama de backdoor, né? Uma porta dos fundos. Ou seja, caminhos para que hackers entrem. De certa forma, é como se você fosse construir uma rede 5G, no caso americano, com equipamento chinês, porque é o que todo mundo no mundo vai fazer, porque esse é o equipamento que existe. E o governo chinês, se quiser, vai ter acesso a tudo que estiver trafegando nessa rede. Agora, tem comprovação da existência dessa fragilidade proposital no sistema? Você tem vários indícios, Milton. Quando a gente fala de comprovação, fica um pouco mais difícil. Tem gente boa tecnicamente que diz que isso é tudo paranoia. Mas primeiro, não é improvável, porque esse é o modus operandi mesmo do governo chinês.
Mas não é só a questão de não ser improvável. Você tem várias descobertas em equipamentos de rede no passado de questões de backdoors ali que parecem ter sido implantadas. Você pode provar que aquilo não foi um acidente, não foi um erro do desenvolvimento do software? Não, você não pode provar. Mas tem cara de. Então não é uma questão improvável. O argumento do governo Trump, no fim das contas, é o seguinte: rede 5G não dá para dizer que é rede definitiva, porque, afinal de contas, as redes sempre evoluem. A gente foi do Edge para o 3G, do 3G para o 4G, agora estamos indo para o 5G. Mas a rede 5G é o que vai permitir o mundo conectado. Quando a gente a internet das coisas, carros autônomos, etc. Todo esse mundo que a gente está esperando, que está à beira de acontecer, ele vai acontecer numa rede 5G. Então, esse mundo movido à inteligência artificial é um mundo com infraestrutura 5G. O que o governo Trump argumenta é o seguinte: se a gente fizer esse troço com equipamento chinês, a gente vai estar abrindo uma porta para os chineses gigantesca. Porque e não será a porta dos fundos, né? Não será o backdoor. É a porta da frente. A porta da frente. Toda a infraestrutura de inteligência artificial dos Estados Unidos vai estar sob o risco de controle chinês. E há possibilidade dessa fabricação americana atender a grande estrutura que será necessária implantar? Seria muito mais caro, mas não é impossível, claro. O projeto seria você desenvolver essa rede, desenvolver também o equipamento. Então a gente já está falando de uma coisa de 400, 500 bilhões de dólares ao longo dos 3 anos. Teria que desenvolver o equipamento, fabricar o equipamento, instalar a infraestrutura. Eles falam na possibilidade de depois vender esse equipamento para concorrer com os chineses, mas seria um equipamento provavelmente muito mais caro, porque um país que paga o tipo de salário que os Estados Unidos paga teria dificuldades de concorrer em termos de preço. Ele não seria viável comercialmente? Poderia ser se você tem o poder dos Estados Unidos. Tá. E aí começa a jogar. Mas aí a gente já está falando de um país que está agindo politicamente como o Brasil age, né? Com protecionismo, com tudo mais. Mas é um pouco o discurso do Trump. Tá. De qualquer jeito, é uma questão interessante. Não deve acontecer, Milton. Da esquerda à direita nos Estados Unidos, todos os políticos ficaram horrorizados com a ideia de uma 5-3 Obrais. Agora, que é algo a se pensar e se tentar entender as fragilidades que nós podemos ter e como conviver com essa fragilidade do ponto de vista da informação acessada, né? Porque nós estamos trabalhando, não é porque é equipamento chinês, não. É porque é equipamento eletrônico e nós vivemos com isso no nosso entorno. Exatamente. E a questão, no fim das contas, a solução talvez seja ruim, mas o problema que levou a essa ideia dessa estatal do 5G é um problema real. A questão existe, essa dependência do mundo da China. E é o que todo mundo está falando, né, Milton? A China está ascendendo aí como talvez a potência do século XXI. Pois é, sem dúvida. Muito obrigado. A gente volta a conversar. Até mais. Até, Milton.